Hello, hello! Quanto tempo que eu não faço live? Deixa eu me ambientalizar aqui. Estamos aqui, achei. Vou pôr a foto. Será que isso vai funcionar? Ah, funcionou. Que bom, era isso mesmo que eu queria. Hello, hello everybody! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu não faço live, tô meio perdida aqui. E é justamente por isso que estamos voltando. Vamos contar um pouquinho da historinha, por que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos. Oi, Ricardo, tudo bem? Gente, vocês vão entrando aí. Oi, Rafa. E vai falando, tá? Tá pequenininha a tela pra mim, mas se vocês tiverem perguntas, essas coisas, pode ir mandando, depois no final eu olho. Só me fala um negócio, dá pra ver a imagem, né? Vocês estão vendo eu pequenininha e a imagem da apostila, né? É isso que vocês estão vendo? Que eu tô vendo assim, não sei se é igual pra todo mundo. Enquanto o pessoal entra, só pra eu ambientalizar aqui o que vai rolar. Quando era comecinho de 2020, a Bubble Casa tava bombando, estávamos talvez em um dos melhores momentos. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a gente começou com as, né, dá pra ver? Ótimo. O negócio passou a ser online e acabou que o online funcionou muito melhor pra gente do que o presencial. E só que no comecinho da pandemia, a gente, né, o mundo teve essa sacada da live, né? E aí todo mundo, putz, por que a gente não fez isso antes? Esse recurso já estava disponível faz tempo e a gente não usava, né? A gente não usava lives. E aí começou a fazer live. E a gente fez semana disso, semana daquilo, e aula e tudo, e aí parou, e aí acabou. E aí eu tava numa reunião com as teachers e a gente falou, poxa vida, né? Por que a gente parou de fazer as lives, né? A pandemia tá acabando, mas por que a gente não continua? Porque assim, é um pouco do propósito da Bubble também trazer as coisas acessíveis, né? Ok, tudo bem, as pessoas pagam a aula, elas fazem a aula, legal, mas e se pra quem paga tem uma aula a mais toda semana? Olha que legal. E se para quem não tem recurso e quer fazer uma aula, olha que legal. Então assim, vamos fazer? E aí começamos a ver tudo isso e montamos esse projetinho e cá estamos. Então eu tô estreando, mas cada semana vai ser uma teacher diferente. Oi, pá! Semana que vem a teacher Paola vai estar aqui. Depois a teacher Thaís, e aí depois a teacher Dani ou eu de novo, a gente vai fazendo um rodízio de teachers e acaba sendo também a nossa vitrine. Vocês acabam conhecendo todos os professores da Bubble, ver com qual vocês se identificam mais, porque a metodologia é a mesma, mas a didática, o jeitinho de cada um é diferente. Às vezes vocês podem mesclar professores, enfim. Gente, aproveitem o momento de vocês. A gente vai deixar disponível de agora até amanhã esse horário, até amanhã às 9h. E aí depois a gente vai não deixar mais disponível essa aula. Hello, pá! E aí essa aula sobe para a plataforma, então só quem é aluno realmente vai ter acesso. Então quem não é aluno tem 24 horas para assistir, não precisa estar aqui. Estar aqui é mais legal porque se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. E a Paola, que tá aqui dando oi, a teacher, ela que deu essa ideia da gente fazer, de voltar a fazer isso, né? E ela falou, pergunta no Instagram pra galera que horário que eles querem e que tema que eles querem, porque a gente, né, hashtag inglês do seu jeito, vamos fazer do jeito do pessoal, então. Então esse horário foi escolhido por vocês e esse tema também foi escolhido por vocês. Hi, Rê! Tudo bem? Que bom que você conseguiu vir, que legal, que saudade. Então estamos aqui com o tema Palavras Confusas. Eu sei que tá pequenininho aí na tela, já vou começar a falar, mas quem é aluno da Bubble já recebeu esses PDFs. Quem não é aluno, eu montei um grupão lá para não alunos que eu também mandei os PDFs, então se por acaso você não tiver em nenhum dos dois grupos dos alunos, me avisa, me manda uma DM que eu mando os PDFs para vocês também, e você pode acompanhar pelo seu celular, pelo seu computador, enfim. Eu vou olhar pelo computador para ficar maior para mim, tá? Mas eu vou falando aqui. E essas palavras eu fui pegando ao longo dessas semanas com os alunos, eu fui perguntando e fui sacando nas aulas que dificuldade que vocês têm, quais palavras que geralmente são confusas. Então a gente vai falar de vocabulário e de pronúncia também. Então tá, chega de enrolar, já dá 8h02, quem tá, quem não tá, entra depois. Sejam bem-vindos. E gente, vai mandando dúvidas se for surgindo, que depois ou eu vou olhando conforme for acontecendo, ou eu olho depois no final, tá bom? Vamos começar.
Ok, galera. Então tem aqui 3 palavrinhas. Vamos começar leve, que daqui a pouco vocês vão ver que o bicho pega, né? Eu coloquei aqui o housework, homework and home office. Então a gente tem essas 3 aqui. O home office é uma coisa que todo mundo até fala muito, né? A gente faz muito home office, é bem comum. A gente usa essa palavra em português também, home office. A gente dá uma puxadinha, né, na pronúncia, mas é o home office. Então a gente sabe o que é. Home office é quando você trabalha em casa, quando você não sai da sua casa para ir trabalhar em um outro ambiente. Eu, por exemplo, estou agora em home office. Eu trabalho aqui na minha casa, aqui é meu quarto e estou aqui trabalhando. Beleza. O que pega na confusão é o homework e o housework. Para vocês entenderem o que essas palavras significam, home é a sua casa. Por isso aqui eu até coloquei um tapetinho ali que o pessoal fala home sweet home, né? O lar doce lar. Se você jogar no Google, ele vai traduzir home como lar. Então é onde você mora, é a sua casa. Você não vai chamar a casa de outra pessoa de home, tá? Agora, house é qualquer casa, são casas, né? Aqui nessa rua tem 3 casas. There are 3 houses in this street. Beleza. E aí, quando a gente junta a palavra work, em inglês, gente, tem muito disso. Não dá muito pra gente... Existe uma certa lógica, mas não é a nossa lógica brasileira. Eu sempre conto histórias da Alice, de uma professora inglesa que trabalhou com a gente, que ela falava cada coisa engraçada, que fazia sentido, mas pra ela, na cabeça inglesa dela, né? Pra gente, não. Mas... então, eles têm uma certa lógica que não é a nossa lógica. Então, às vezes, você busca lógicas onde não existe, tá? É mais fácil, às vezes, só decorar e pronto. Então, quando a gente junta work, é trabalho, né? Então, homework, housework, o trabalho de casa ou o trabalho do lar. Essa é a ideia, tá? Só que invertida. Então, o homework é a lição de casa. Quando um professor te manda uma tarefa que você não vai fazer na escola, você vai fazer em casa. Lição, exercício, estudo. Esse é o homework. O housework são os serviços da casa de limpeza. Lavar, passar, cozinhar, esse tipo de coisa é chamado de housework. Tranquilo? Vamos seguir? Eu tava falando aqui no começo, não sei se quem tava aqui ou não, faz tempo que eu não faço live, eu tô perdida aqui nos recursos. Então, se eu fizer besteira, vocês me perdoem, tá? Eu vou tentar trocar o slide agora. Mas todo mundo tem o slide, quem não tem, me manda DM, que eu mando. Ok. Aí agora o bicho começa a pegar um pouquinho, porque esse daqui, todos os alunos, quando eu falo, a pessoa fica... Até aluno de básico ou avançado fica, ué, o quê? Eu tenho a tendência a falar rápido, tá? Eu sou um pouco agitada. Então, se tiver muito rápido, vocês falam, me dá um alô aí que eu dou uma diminuída de acelerar. Quando a gente tá sozinho, por exemplo, eu sei que vocês estão aí, mas eu não tô vendo vocês, eu não tô interagindo com vocês, eu só tô falando sozinha. Então eu costumo chinelar, eu vou indo no meu ritmo, tá? Então se tiver muito acelerado, vocês me pausam. Temos 3 verbinhos aí. A gente tem o take. O take, ele é um verbo meio coringa. Você vai jogar no Google, provavelmente o Google vai colocar o take como pegar. Então assim, eu vou pegar o mouse. I'll take the mouse. Beleza. I'll take the bus. Vou pegar o ônibus. Então pode ser o pegar no sentido físico da coisa ou pode ser o pegar figurativo, né? Mas eles usam o take também para take a shower, tomar banho, take a photo, tirar foto. Então são coisas que você vai ter que decorar, não vai ter jeito. E o take, ele também é no sentido de levar. Levar alguém de um lugar para o outro. E aí, por exemplo, eu vou levar meu filho na escola. I'll take my kid. Hello again. Acho que eu perdi a conexão e tava numa explicação tão legal. Sorry, vou esperar vocês voltarem. Voltem, please, enquanto isso eu coloco aqui a imagem. Aqui. Não sei, eu tava paralisada porque pra mim apareceu, a sua conexão caiu, mas eu não sei. Oi, Vi. Eu não sei se eu tava aí ou não. Enfim, gente, voltei. Here. Ai, que bom que vocês voltaram. Tá todo mundo voltando. Eu falei, gente, tava uma explicação tão legal. Eu não sei se foi a minha internet. Acho que foi, né? Com certeza. A minha internet que caiu. Mas vamos lá. Então, eu salvei aquela primeira parte. Depois a gente junta tudo, tá? Mas já tá salvo aí. Quem perdeu o começo já pode ver de novo. Então, vamos lá. Você parou pra todo mundo mesmo. Minha internet que caiu, então. Sorry. Estamos voltando. Bom...
Eu tinha parado no take, né? Vocês pegaram a parte do take de... então o take ele serve no sentido de levar. Eu vou levar meu filho para a escola. I will take my kid to school. Então, vou desse lugar para outro lugar levar. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, né? Eu vou levar o livro aí para você, né? Então, a gente usa o take nesse sentido. O pick up, ele é o oposto do take. É quando você busca a pessoa. Não é quando você leva, é quando você busca. Tem um carro que chama pick-up, né? Que tem uma caçamba grande, que é justamente no sentido disso, de você buscar coisas, de você fazer carreto, levar as coisas de um lugar para outro. Por isso esse carro chama pick-up. O pick-up, você pode usar ele assim, né? Pick up, e aí a pessoa, né? I'll pick up you in the school, for example. Ou você pode colocar a pessoa no meio, entre o pick you up. I'll pick you up at the school. Então, take é levar, o pick up é buscar. E aí, dentro da coluninha aí do pick up, eu coloquei lá embaixo o search. Por quê? Em português, a gente tem dois buscares. Tem o buscar desse, né, de você estar em algum lugar e eu vou te buscar, eu vou te pegar no aeroporto, eu vou te buscar na sua casa, pra gente poder sair, o Uber quando você chama. Até, se você baixar o Uber gringo, vai ter escrito pick up, né, the pick up place, o lugar onde ele vai te buscar. Então, existe esse buscar. E existe o buscar pra gente de procurar. Eu tô buscando aqui no Google uma informação, eu tô buscando meu celular que eu perdi. Então, a gente tem dois buscares diferentes, que pra eles são palavras completamente diferentes. Então, existe o pick up, que é de buscar fisicamente, e o search, que é de procurar, ok? E aí, na coluninha do lado tem o leave. O leave, desse jeito que tá escrito aí, é deixar. E aí pode ser qualquer tipo de deixar. Pode ser assim, minha mãe me deixou brincar na casa do meu amigo. Pode ser, eu deixei a caneca aqui em cima. E pode ser, eu deixei você na casa de outra pessoa. Então, eu te levei para um lugar, te busquei e te deixei em outro lugar. So, I'll take you in a place, I'll pick you up in this place and I'll leave you in some other place. Eu usei place que muitas vezes ficou confuso, mas imagina uma mãe com uma criança. Então, ela vai levar o filho para a escola. Take the kid to school, 7 da manhã. Deu 5 da tarde, ela vai buscar o filho na escola. So, pick the kid up at the school. Só que eles não vão para casa, ela vai deixar na casa da avó porque ela vai ter que sair para trabalhar. Então, I will leave the kid in the grandma's house. Então, essa é a diferença do take, do pick up e do leave. E eu sei que isso é absurdamente confuso. Me dá um joinha aí se vocês entenderam ou se tem dúvidas ainda em relação a isso. É importante entender isso pra gente seguir para a próxima coisa que vem. Quando vocês me contam aí se vocês entenderam ou não, eu vou procurar a próxima foto, tá? Quem não tem apostila e quiser apostila, manda uma mensagem que eu mando a apostila pra vocês. Todos esses slides aí. Mudou. Legal. Ok. Então, aquele livro, do jeito que estava escrito ali, é o deixar, todos os sentidos de deixar. Super bem explicado. Que bom! Bom, e aí tem esse leave aqui, né, o verbo deixar, e é nessa coluninha aqui desse lado, vocês vão olhar, tá? O que acontece com o verbo? 3 coisas a gente pode fazer com verbos em inglês. A gente usa ele no presente, a gente usa ele com ing e a gente usa ele no passado. Essas são as únicas 3 formas de usar verbos em inglês. Todos os verbos são assim. Então, vamos pensar no verbo love, amar, né? I love, presente. He, she loves, a gente coloca um Szinho. I am loving, né? Slogan do McDonald's, I'm loving it all. Amo muito tudo isso. Eu estou amando, ing. E passado, I love it, ed. Pronto, são essas 3 formas de usar os verbos em inglês. Fora isso, não tem variação de verbo, a gente vai usar auxiliar. Por exemplo, no futuro a gente vai jogar o will, no i a gente vai jogar o would, a gente vai colocando auxiliares. Então, o verbo ele só muda 3 vezes. Deixa eu ver aqui a pergunta. Leave it, pode ser deixa pra lá, pode ser, deixa, desencana, leave it. É isso aí, perfeito, é uma expressão. E aí, o leave, no he, she, it, a gente coloca um Szinho no presente, né? Então, I leave
my kid to the school. She leaves her kids to the school. Certo? Certo. Até aí tranquilo, né? Leave, leaves. Quando a gente pega o leave e joga ele no passado, ele é um verbo irregular. Não é igual o love, que é só colocar ed lá e acabou. Ele vai para a segunda coluna. Alguns verbos estão na coluna. O leave é um deles, a gente tem que decorar. A segunda coluna do leave é o left, que por um acaso é a mesma palavra da palavra esquerda. Right and left, direita e esquerda. Não sei se eu fiz direito, provavelmente não. Right, left. Esse aqui é left. Eu trabalhei com um professor uma vez que ele falava assim, gente, se eu... A live tem tempo agora, será? Eu não faço live faz mais de um ano. E tá caindo sempre, eu não sei se tem tempo de acabar, se o Instagram tá me derrubando, se a minha internet tá uma merda, não tô sabendo, gente, vocês me perdoem. Primeiro dia é assim, né? Vocês me perdoem. Se alguém souber se a live tem tempo, me conta, porque aí nas próximas eu planejo melhor o meu tempo, porque hoje eu planejei muitas coisas pra falar e eu tô caindo. Vou esperar vocês voltarem. Eu vou contar a história do professor enquanto a galera volta, porque isso é irrelevante pra aula. Eu tive um professor que trabalhou comigo uma vez, que ele falou assim, se eu tivesse lá na convenção, no dia que eles inventaram a língua inglesa, eu ia falar pra eles, gente, isso daí vai dar problema, as pessoas vão confundir, vai dificultar minha vida como professor, porque como é que eu vou explicar um negócio desse pras pessoas? Claro, era uma piada que eu me apropriei da piada dele, que eu acho incrível, porque, sim, não tem o menor sentido você ter todas as palavras em inglês, vocês vão começar a ver que eles têm poucas palavras. Essas poucas palavras eles usam pra muitas coisas. E muitas vezes eles juntam uma palavra com a outra e criam uma nova, e é isso aí, vida que segue, né? Então, isso aconteceu com o leave. Então, leave, para recheat, põe um Szinho, leaves, passado do leave, tá aqui nessa coluna aqui agora, ó, left, igualzinho, esquerda, certo? Beleza. Só que, até aí tranquilo, né? Tranquilo? Joinha aí? Só que o que acontece? Peraí, gente, deixa eu abrir aqui meu PDF, deixa eu ver aqui o pequenininho. A palavra leaf, com F, aqui na coluninha, é folha. Essa folhinha aí de árvore, sabe? Uma folha. Leaf. O plural de leaf é leaves. Toda vez que a palavra termina com F, o plural vai ser V-E-S. Igual wife, de esposa, wives. Não tem o Desperate Housewives, né? Knife, faca, knives, faca. Essa é a regra. Então, leaf, folha, leaves, folhas. Que vai ser igualzinho à palavra, o verbo leave no recheat. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que, na hora da escuta, mais ou menos, na hora da escrita, ficar ligado se aquilo lá é um verbo, se tem um recheat antes, se aquilo lá é a palavra folha ou folhas, e se aquilo lá é a palavra esquerda ou se é o verbo no passado. Porque, no geral, é tudo igual, é tudo a mesma palavra. A gente tem uma coisa assim com o cela e cela, né? Com seu, com S, uma coisa assim, mas não é uma palavra que a gente usa muito. Agora, o leave e o left é uma palavra que a gente usa muito. E, não o suficiente, a pronúncia do leave, apesar que ele é um pouquinho mais compridinho, né? Leave, é a mesma do live, que é mais curtinho, só que de morar, né? I live em São Paulo. She lives em São Paulo. Então, quando eu falo she lives em São Paulo, é quase que a mesma pronúncia do she leaves her kids in the school, que é a mesma palavra do leaves, de folhas. Tudo a mesma coisa. Fala igual, escreve diferente, mas é isso aí. É confuso mesmo. É até difícil. Quando vocês escolheram o tema da aula, eu falei, gente, que tema de aula difícil. Então me conta se vocês estão acompanhando ou não, tá bom? Vou mudar aqui o slide. Será que é quando eu mudo o slide que cai? Vamos ver. Vamos descobrir agora. A galera já desistiu, né? Falou, meu, deixa ela fazer aí, quando vai ficar salvo, depois eu assisto. Ok. Falando em pronúncia, porque a gente tem o live, love, lá.
palavras que escrevem diferente, mas que a pronúncia é muito parecida ou não, e aí vocês confundem muito. Esse primeiro aqui é hair. Hair, tá, gente? Hair. O segundo, ele é fechado, ele é her. Eu não vou dizer todos, mas assim, 90% dos alunos falam her igualzinho fala hair. E são palavras completamente diferentes, na pronúncia, na escrita e no significado. Her é o pronome dela ou com ela, né? Fale com ela, talk to her. Esse é o livro dela, this is her book, tá? Se eu quiser falar, esse é o cabelo dela, this is her hair. Ó, her hair. Eu tô forçando, mas essa é a diferença da pronúncia, tá? E a palavra aqui é here. É como se você falasse com dois is. Here, her, hair. Here, her hair. Aqui está o cabelo dela. Do ladinho da palavra, embaixo eu coloquei a imagem para vocês sacarem qual é a palavra. Do ladinho, eu coloquei o símbolo fonético. Símbolo fonético é uma coisa que a gente brasileiro não sabe ler, porque as nossas letras e os nossos sons são iguais. BA é BA. Em inglês, BA, Deus sabe o que vai ser, né? Então, eles aprendem a ler esses símbolos. Então, o símbolo representa o som e não a letra representa o som. Pra gente, a letra representa o som. A gente não aprende a ler esses símbolos, a não ser que você seja linguista, trabalhe com línguas ou não seja brasileiro, você vai saber ler esses símbolos. Mas, para vocês sacarem um pouquinho, o H é o som do nosso R. Igual se eu falasse Roberta, hotel, hambúrguer, hair. Esse é o som que o H representa, tá? E aí você tem esse Ezinho pra lá, que é o E aberto, é o ré, e o Ezinho pra cá, que é o E fechado, o Eles não têm acento, lembra? Então é como se fosse o acento, aquele assim e aquele assim de chapeuzinho, tá? Hair, her. E o I é o I mesmo. Então dá pra vocês sacarem a diferença das palavras, e o here. Tranquilo? Vou seguir. Se depois tiver dúvida, vocês mandam aí. Não é trocando a foto que cai na internet, descobrimos. Outro de pronúncia. No. Tô aqui? Vocês estão aí, gente? Outro de pronúncia. No, não. No, igualzinho. Ó, se vocês olharem a palavra escrita, é diferente. Uma é N-O, outra é K-N-O-W. A escrita não tem nada a ver. Esse K na frente não fala. Here, que bom. Esse K na frente não fala e o outro vai falar igualzinho, tá vendo? Ó, é um O e um U, o símbolo fonético. No, você vai falar O e U, dos dois. No não e no saber. Por isso que a gente fala assim, I don't know, eu não sei. Ou I don't know, eu não conheço. Tá? O não, ele tem dois significados, ele pode ser saber ou conhecer. Esse segundo aqui, o do meio. O primeiro é não, não e pronto. Caiu esse K, que já é mudo. Ficou só o N-O-W, aí a palavra now, que é agora. Igual aquela rede de televisão, né? O Now. Vocês têm essa? Você tinha um filme do Now, né? Essa pronúncia aí, que não é o O, é o A. Se vocês olharem aí o símbolo fonético. Então é no, no, now. Não, saber ou conhecer e agora. Pronúncias. Outro slide. Já que estamos falando de know e meet, essa também todo mundo confunde bastante, porque em português é a mesma palavra, tá? O know, o verbo know, ele pode ser saber ou conhecer, por isso que eu falei I don't know, eu não sei. Então eu posso falar assim, I don't know how to speak English, eu não sei falar inglês. Ou I don't know your mother, eu não conheço a sua mãe. É exatamente a mesma palavra, exatamente a mesma construção de frase, tá? Então existe o know de saber e o know de conhecer. E existe o meet, que é encontrar. Então, eu vou encontrar você na rua e a gente vai caminhar até o metrô. I will meet you in the street and we are going to walk until the subway. Meet, de encontrar. E quando a gente tem uma meeting, é uma reunião.
né? Só que, quando você encontra a pessoa pela primeira vez na sua vida, você nunca viu aquela pessoa, aí você conheceu ela hoje, a gente usa em português a palavra conhecer. Em inglês eles usam a palavra encontrar, quando é o primeiro dia. Eu encontrei você, eu te conheci. Você vai usar o meet. Por isso que a gente usa a frase nice to meet you. Prazer em te conhecer, né? Depois que você já conhece, já passou o primeiro dia, já passou o primeiro momento, aí não é mais meet, aí é know. Deu pra entender? Eu não sei se eu expliquei esse com clareza. Meet é quando você conhece pela primeira vez e know é quando você já conhece há um tempo. Basicamente, essa é a diferença deles dois. Vou escolher aqui a próxima imagem. Yes, deu pra entender, que bom. Then. Vocês preferem quando a palavra é igual e a pronúncia é diferente, ou quando a pronúncia é diferente a palavra é igual, né? É melhor porque é mais fresquinho porque vende mais. Sei lá, esse negócio aí, vocês entenderam. É confuso pra caramba. Os 3 thems. Esse 6 com um risquinho em cima de símbolo fonético é o som da letra D, tá? Do daddy, damn, é esse. Esse é o som do D. E aí existe essa primeira coluna aqui que a gente tem o them. É um M no final, tá vendo o símbolo fonético? Them. Eu tô forçando, tá? Vocês não vão falar assim desse jeito, pelo amor de Deus. Que é o pronome. Com eles, para eles. Então assim, fale com eles. Talk to them. Esse é o... Vamos com eles. Let's go with them. Tá? Então esse é o them, com M. Quando a gente vai pro outro them, ele é com N, ó. Them, then. M-N. Essa é a diferença. Que agora a gente tá falando só sobre isso. Na hora da fala, ela é extremamente sutil. E muitas vezes você não vai identificar um e outro de pronúncia. É quase que impossível. Them. Né? Na hora da fala, no meio de uma frase, principalmente às vezes se juntar com a próxima palavra, esquece, vocês não vão identificar. É extremamente difícil identificar isso. Então você vai ter que ver pelo contexto. Se tiver escrito vai ser mais fácil, pela escuta é contexto. O primeiro aqui, ó, com M, é o para eles, com eles. O segundo com N é daí, de consequência. Eu tava andando na rua, daí eu vi um cachorro. I was walking in the street, then I saw a dog. Ok? E o próximo, then, esse daí é um Azinho, então ele é um pouquinho mais compridinho, ele não é o them, ele é then, mas de novo, é muito sutil, então vai ser difícil de você identificar na fala. Ele é o do que. Eu prefiro água do que café. I prefer water than coffee. Then. Basicamente tudo igual. Palavras que escrevem diferentes, que têm significados completamente diferentes, mas que falam igual. E aí como é que você vai saber? Se tiver escrito, ótimo, você vai saber. Se não tiver, você vai ter que ver o sentido da frase. Em inglês tem muito disso, tá, gente? Você vê o sentido da frase e vê o que tá rolando ali. Tem uma palavra que é get, quando essa palavra às vezes aparece na aula, em livro, essas coisas, em texto, as pessoas são... Ai, teacher, o que é get? É impossível você falar o que é o get. Porque ele pode ser 1 milhão de coisas. Eu falo, é o Coringa, eles não sabiam o que colocar, colocaram o get lá. Tenta entender o contexto da frase sem o get. Né? Então, o then é isso. Você vai pegar o contexto e vai ver qual é o then que eles estão falando. Fechou? Vamos passar para a próxima foto. Tá caindo, tá, gente? Então, se cair, eu volto e a gente vai nessa dinâmica aí. What e which, esse daqui também todo mundo pergunta toda hora e eu acho muito legal, porque a gente não tem 2 palavras para isso também, a gente só tem uma, que é qual. Qual é seu nome? Qual pizza você quer? Qual livro você tá lendo? Qual roupa você vai comprar? Tudo igual, é qual. Então, what é qual, né? What's your name? Which é qual também. Só que o which é quando você tem uma opção limitada de respostas. What é quando você não tem uma opção limitada de respostas. Então, quando eu pergunto what's your name, você pode falar qualquer nome do mundo. Você pode falar um nome brasileiro, um nome coreano, um nome argentino, um nome
um nome que sua mãe inventou que só você tem, pode ser qualquer coisa, né? What. O which você vai usar assim, por exemplo, eu tô numa pizzaria. Aí eu vou falar assim, which pizza would you like? Qual pizza você quer? Você não pode falar, eu quero uma pizza vegetariana com grãos de cevada, porque talvez não tenha naquele cardápio, né? Então você só vai... Gente, não me mata, por favor. Eu juro que eu tô tentando não ser tão tonta assim, mas não tá rolando. Paciência, é isso. Entre e volta, entre e volta. Se vocês estiverem sem paciência também, deixa aí. Amanhã vocês assistem tudo de sequência. Ai, ai. Bom, então é isso. O what é quando você tem opções. Quando você não tem opções, o what é qualquer coisa no mundo que você quiser. E o which é quando você tem opções limitadas de resposta. Então, eu posso falar assim, what's your favorite color? Você pode me responder qualquer cor. Ou eu tô te mostrando uma cartela de cores para falar qual dessas aqui você vai querer para pintar a sua parede. Aí eu vou perguntar, which is your favorite color? Você não pode falar qualquer uma, você só pode falar as que estão aqui na cartela. Então essa é a diferença do what e do which. Os dois são qual, mas o what é quando não tem limite de resposta e o which é quando tem limite de resposta. E na pronúncia, em português as palavras não acabam no T, ou não acabam no P, ou a gente não acaba as palavras em consoantes, a gente geralmente acaba em vogais. Se acaba em consoante é R, ou L, ou S, e aí a gente faz um som diferente. Então quando a palavra acaba no T, ou no D, ou no P, a gente não quer acabar a palavra, a gente dá uma puxadinha, né? Principalmente quem é paulista, que nem eu. A gente puxa pro I ou pro E. Então a palavra, por exemplo, é good. É um D mudo ali no final. Você não vai falar good. Você vai falar what. É um T mudo, então what. E a próxima palavra já começa. Então quando a gente fala what's your name, tá? É um T mudo ali. Quando a gente tem o CH, aí sim é um CH, é tchá. É o som do tchá, né? Do chiado paulista que a gente tem, brasileiro que a gente tem. Então, what, which. Tá? Aí sim você pode fazer tch. Porque se você falar what, a gente fala what's your name, né? What. Você tá falando como se fosse CH, que já vai ser uma outra palavra que vai ser assistir, né? I watch TV, for example. Tá? Então, as letras finais são mudas. Você para ali. Eu sei que é esquisito, é um treino, mas vai fazendo. E aqui no cantinho, eu coloquei a bonequinha de chapéu, porque existe também a palavra witch, que é bruxa, né? Então tem o witch de qual e tem o witch de bruxa, só que o bruxa escreve diferente. Escreve desse jeitinho aí que tá no chapéuzinho da menininha. E o what, além de ser qual, ele é o que. Então se você quiser falar o que, você vai falar what, né? O que você faz de manhã? What do you do in the morning? Não vai ser which. Certo? Vamos seguir. A próxima é bem facinha. A próxima é facinha. Tem umas que são complexas, né? E tem umas que são bem de boinha. Que é o hope e o wait. Apesar da gente ter, em português, essas duas palavras serem a mesma palavra, o conceito é bem diferente. Então, a gente entende bem esse conceito. O hope é o esperar de esperança, né? Eu tenho a esperança de um mundo melhor. I hope for a better world, for example. E tem até uma loja, né? Uma instituição, uma ONG, sei lá, alguma coisa assim, que se chama Hope, que ajuda os animaizinhos, que tem um panda, não tem? Então, o hope é esse esperar de esperança. E o wait é o esperar de esperar mesmo. Tô esperando o ônibus. I'm waiting for the bus. Eu tô na sala de espera do médico. Aquilo lá se chama waiting room. Because you are waiting for the doctor. Então, essa é a diferença do hope e do wait. É esperar de esperança e esperar de esperar mesmo. Tempo. Ok? Isso é um conceito tranquilo de entender, né? Ó, lembra que eu acelero, tá? E aí eu fiquei ainda perdida com a live caindo e voltando. Que bom que vocês voltaram, gente. Gratidão. Mas se tiver muito perdido ou muito rápido, vocês me falam, tá? E aí a gente vai revendo, tirando dúvida e tal. O próximo é um que
Eu particularmente não acho confuso, mas 90% dos alunos falam errado e confundem isso. Change e chance. Eu acho que a confusão acontece aí porque mudou uma letrinha só. Mas é outra palavra, tá, gente? Mesmo que mudou só uma letrinha, é outra palavra, outra coisa. Então, o chance, que tá aqui embaixo, é igualzinho em português, é chance mesmo, tá? O CH pra eles é tchá-tchá-tchá. Então, toda vez que tiver CH, vai ser tchá, chance. É que a gente fala com X, né? A gente fala chá, chance. Mas a chance é um... Sabe quando a gente não sabe falar inglês, a gente brinca que sabe? A gente faz esse barulhinho, esse chance. É isso. Mas é a mesma palavra, é uma chance. Vou te dar uma chance. I will give you a chance. O change é a palavra mudança, mudar. É o verbo. Eu vou mudar de escola. I will change for... Mudar de escola não dá, porque esse daí é o move, né? Quando é físico é move, tá? Vou mudar de casa. I will move from my house, porque é movimento, move. Vou mudar de canal. I will change the channel on TV. Tá? Então, change e chance. Eu até coloquei uma imagem aí do time for change. É hora da mudança. Motivacional, tá? Mas para vocês entenderem a diferença. É isso, mudou uma letrinha, mas é outra palavra. E um outro negócio que vocês confundem também bastante. Eu peguei essas coisas da minha cabeça, tá, gente? Se tiver alguma outra que você agora, conforme eu for falando, vocês forem lembrando, manda aí que eu já explico também. Aproveita. Muitas vezes, vocês não têm na sua cabeça muito claro o conceito de verbo e substantivo. Porque em português a gente simplesmente fala e a gente não para muito para pensar. Quando estava na escola, fazia análise sintática, morfológica, lembra dessas coisas? A gente fazia porque tinha que fazer, mas na verdade a gente sabia falar, independente de fazer aquilo ou não. Você vai falar errado, né? Em português. Em inglês, às vezes você fala errado, porque você não entende muito bem o que é um verbo e o que é um substantivo. Então, o verbo é a ação, tá? É o comer, trabalhar, viajar, dançar, é o que conjuga. Você para pra pensar, se dá pra falar assim. Eu como, tu comes, nós comemos. Eu viajo, nós viajamos, nós viajamos. Esse é o verbo. É o que dá pra fazer o eu, tu, eles. É isso que vocês têm que ter em mente. O que não dá pra fazer o tu, eles, o que não é a ação... Eu não vou nem pedir desculpa mais, gente. É isso, tá? Vamos aí, vamos ver o que está acontecendo. Espero que semana que vem esteja melhor. Bom, eu vou voltar a falar de onde eu parei. Depois eu vou juntar todos esses vídeos, fazer uma aula bonita. Aí eu vou postar lá na plataforma e aí vocês assistem, tá bom? Desculpa. Então, o que não dá pra fazer o eu, tu, eles, o que não dá pra conjugar... Não é ação, não é verbo, é o substantivo. E substantivo pode ser qualquer coisa, pode ser assim, eu, você, o cachorro, a água, o computador, as coisas são os substantivos, né? E aí eu coloquei aqui, nessa coluna, os verbos, e nessa coluna o equivalente a esses verbos como substantivo. Então, existe o verbo choose, que é escolher, e existe a palavra choice, que é escolha. É o substantivo do verbo, né? A escolha, my choice, the choice. Então, se você quiser falar assim, eu tenho uma escolha, I have a choice. Eu escolho você, I choose you. Muda a palavra, mas meio que é a mesma coisa. É uma derivação da mesma palavra. Entenderam? E aí, quando a gente fala de verbo, você pode colocar ing, I am choosing. Você pode jogar no passado, I chose. Você pode falar na negativa, I don't choose. Os verbos você vai alterando. Os substantivos não. A palavra é aquela, acabou e pronto. Tá? Você não pode falar eu não escolha, eu escolhendo, né? Eu escolhoeido. Não existe isso. Quando vocês colocam ed e ing nos substantivos, é que nem se você estivesse fazendo isso. E não dá pra fazer isso. Então, é esse conceito que vocês têm que ter claro. No verbo a gente mexe, a gente muda, a gente põe S, põe NG, põe ED, põe don't, põe o que você quiser. Aqui não. Só que aqui você vai falar
como se fosse a coisa mesmo, a escolha. A mesma coisa acontece com work e job. Então, o verbo trabalhar é work. O trabalho, a coisa em si, é job. Você pode falar assim, eu tenho um trabalho legal. I have a nice job. Eu trabalho bem. I work well. I am working. I work it. I don't work. Conjuga aqui, mexe aqui. Aqui você é fixo, tá? Do your job. Faça seu trabalho. É o trabalho, é a coisa. E a mesma coisa acontece com travel and trip. Travel é o viajar, o verbo, e trip é a viagem. Então assim, how was your trip? Como foi a sua viagem? Você não pode falar how was your travel? Como foi o seu viajar? Não tem sentido isso. E você não pode falar tripping, tripped, lá. Não. É traveling, traveled. Eu viajei. I traveled. Eu estou viajando. I am traveling. Se por acaso você viu em música, em filme, na internet, em algum lugar, o tripping com ing, existe, mas é é uma gíria, tá? Eles usam no sentido de quando você tá bêbado ou você usou alguma droga e você tá viajando, você tá brisando. Aí você vai usar o tripping nesse sentido. Então é até perigoso, dependendo de se você quer falar, eu viajei pra, sei lá, pra praia. E aí, em vez de você falar I travel, I trip, eles podem dar esse sentido de que foi uma noia, uma viagem doida aí de uma droga, alguma coisa que você usou. Que pode ser verdade, né? Mas se não for, você tem que usar o travel, tá? E o trip só pra a viagem, a coisa em si. Beleza? Eu recebi uma mensagem de que quando eu falei do live, cortou. Então eu vou voltar pro live e aí a gente já vai encerrando. Cadê o live? Aqui, o live. Beleza. Lembra quando eu tava no live de deixar de folha, lá no começo, no vídeo 3, né? Vídeo 1. Existe o live aqui de morar. E aí tem a pronunciazinha ali do lado. Então, aqui na primeira coluna, live. I live in São Paulo. Fechou. He, she, it, põe o S. She lives em São Paulo. Beleza. E aí existe a palavra live, que não é o verbo, é o advérbio, mas vocês não precisam saber de advérbio, vocês só precisam saber que é outra coisa. O que estamos fazendo agora é uma live, a gente chama isso daqui de live, significa em português ao vivo. Então quando a gente quer falar ao vivo, a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente, a pronúncia é live. Quando você quer falar mora, vive, a pronúncia é live, e todas as derivações são aqui, morou, lived. Ela mora, she lives. Eu estou morando, I'm living. Ok? Existe a palavra vida, life, my life, minha vida. E lembra que plural de F é V-E-S. Então, a palavra vidas, no plural, vai seguir a sequência do life, vai ficar lives. Então, se eu for assistir 2 lives, 2 lives, as suas vidas, your lives. Ela mora, she lives. Vai escrever tudo igual, mas você vai falar diferente. Ok? Eu acho que foi essa parte aí que cortou. Bom, gente, vocês têm todos esses PDFs, isso aí tá numa apostilinha que eu mandei pra vocês. Se você não recebeu e quer receber, me manda uma mensagem agora aqui no Instagram que eu te mando essa apostila e aí vocês vão ter. Semana que vem vai ter outra aula, outra apostila, outro tema. Só que, antes da gente ir embora, eu quero que vocês façam um negócio aqui. A última página da apostila é essa daqui, ó. Let's go. Escolha 3 palavras confusas e monte 3 frases com elas. O que acontece? A gente viu um monte de palavra aqui. E eu tenho certeza que tem outras palavras confusas que, se vocês lembrarem, vocês podem me mandar a DM. A gente faz uma outra aula com esse tema. Ou se lembrar agora, manda aí que a gente já fala sobre isso agora mesmo. E é muita coisa. É muita informação nova. Algumas coisas provavelmente vocês já sabiam, outras vocês estão vendo agora e tal. Só que acontece, a gente está acostumado com computador, com dinâmica, com coisa. Mas o nosso cérebro ele tem um limite. E o limite do cérebro humano é, a cada nova aula você vai reter de 3 a 10 palavras. Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 4, pode ser 9. A gente não sabe, tá? Mas no mínimo 3 e no máximo 10. Então, se foi uma aula de vocabulário em que 20 palavras novas foram apresentadas a você, você infelizmente não vai conseguir reter todas elas. É por isso que as aulas elas retomam, né?
vira e mexe a gente retoma o conteúdo, porque a gente não sabe o que o seu cérebro absorveu daquilo. Mas eu gosto sempre de garantir que pelo menos 3, que é o mínimo, porque você pode absorver 10 e teu colega absorver 3. Então, o 3, que é o mínimo, eu gosto de garantir que essas 3 vão ser fixas, tá? Então, sempre no final de cada aula, eu peço para que todos os alunos escolham 3 palavras. Essa daqui eu achei super interessante, eu quero essa. E monte uma frase com ela, porque a hora que você monta a frase, o teu cérebro ele vai começar a tentar encaixar aquilo na vida. Não ficou só na passividade, porque vocês estão passivos aí, vocês só estão ouvindo o que eu tô falando. Talvez fazendo anotações. Mas você não tá criando alguma coisa com aquilo. Então, às vezes, você precisa colocar teu cérebro para criar alguma coisa para que tenha retenção. Tá? Então, eu sempre vou pedir para vocês, no final de cada aula, 3 palavras. Eu sei que foram muitas. Se você quiser fazer mais de 3, ótimo. A gente não consegue garantir que você vai decorar essas, mas no mínimo 3. Né? Então, escolhe 3 e faz 3 frasezinhas com elas mesmo. Ó, eu tô com o meu PDF aqui aberto, vamos supor que eu escolhi choose, choice e job. Então eu vou falar assim, I have a choice, é uma frase. I choose to watch Netflix today and my job is to teach English. Pronto, 3 frases, uma em cada quadradinho ali, memorizei aquelas. Eu faço frase rápido porque eu trabalho com isso, talvez você demore um pouquinho mais, talvez você vá procurar no Google, não tem problema, gente. Olhar na internet, olhar no Google, toda forma de estudo é forma de estudo, tá? Tira da cabeça de você essa coisa de cola, de escola, né? Não posso olhar porque vai colar. É pra estudar, a gente tá aqui pra isso, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar. Pode chamar por aqui mesmo pelo Insta, quem tem WhatsApp pode chamar no WhatsApp. Vocês têm todos esses PDFs aí. Semana que vem, Teacher Paola estará aqui. Eu sei que você não tá vendo, porque na sua tela parece diferente, mas quando você entrar, que ela me perguntou isso, gente. Aqui, ó, nesse cantinho vai ter um quadradinho, um microfone e uma câmera. E uma carinha. Na carinha você pode pôr a maquiagem, ó, porque eu, pus uma maquiagenzinha, um filtrozinho. No quadradinho lá em cima é onde você vai pegar as fotos do seu celular. Então, você vai dar o print na apostila e projetar aqui se você quiser. Mas qualquer coisa eu entro com você antes e a gente treina. Então, Teacher Paola, semana que vem, na outra semana, Teacher Thaís. A gente vai conversando com vocês aqui pelo Insta para verem os temas das aulas que vocês querem. Toda quarta-feira às 8, que foi o dia que vocês escolheram. E essa é a nossa vitrine. Vai estar aqui, vai estar exposto, é gratuito. Obrigada! A ideia é essa, né? De, poxa, quem já faz aula com a gente pode fazer mais uma. Quem às vezes não tem condições financeiras nesse momento, está sem emprego, a gente sabe que, gente, o que mais tem no LinkedIn precisa de inglês para falar emprego. Então, é um momento aqui que vocês podem ter. Nós somos parceiros da Wellvind, que é uma empresa que trabalha com imigração. Thanks, Dé! Wonderful! Thank you! E às vezes a pessoa que vai viajar, que vai imigrar principalmente, tem que pagar tanta coisa, né? Para poder imigrar, é outro dinheiro, o dólar tá caro e tal. Então, às vezes é um momento que vocês têm aqui de aprender coisas legais, né? E é um geral, então às vezes na tua aula você vai aprender uma outra coisa, mas aqui temas gerais, né? Que todo mundo sempre tem dificuldade. Semana que vem a Paola vai falar sobre auxiliares. Todo mundo pergunta de auxiliar, né? Do, das, did, essas coisas. Onde põe o que vai pra frente, o que vai pra trás, enfim. Então é um tema legal. E se por acaso vocês, além disso, não forem alunos nossos e quiserem ser, tem os links aqui na bio para comprar os outros cursos. Então, nesse momento a gente tem 3 cursos disponíveis, que é o Saia do Básico. Obrigada, Kate! São 20 aulas de basicão mesmo, verbo to be, simple present, simple future, membros da família, comida, basicão do inglês. Fez esse curso, já não é mais básico, já pode falar que você é intermediário. Então a gente tem esse. A gente tem o TRIP, né, que é o inglês para viagem, como falar na imigração, no aeroporto, no restaurante, no hotel. E a gente tem o preparatório de provas de proficiência. Então, como você tirar o IELTS, como tirar o TOEFL. E estamos programando outros cursos, mas por enquanto temos esses 3 à disposição. E tem as aulas individuais, as aulas particulares, que aí vocês entram em contato, quem quiser. E a gente marca, tá bom? Gente, obrigada. Desculpa que ficou caindo insanamente. Espero que na semana que vem esteja melhor. E vejo você... Semana que vem eu vou estar como participante igual vocês aí, como aluna. A Teacher Paola vai estar aqui, mas a gente se vê. Um beijo, gente. Obrigada. See you.